Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede E. Hoje, recebemos o criador do canal YouTube Médico na Prática. Isso é muito importante, hein? Que é o Dr. Eric Rulli, para falar sobre a medicina na prática e a qualidade das escolas médicas no Brasil. Dr. Eric, é uma satisfação recebê-lo, né? Eu quero deixá-lo inteiramente à vontade, porque o tema não é um tema muito fácil quando a gente fala de escolas médicas, né? Mas é um tema relativamente comum quando a gente fala de médico na prática. Porque diz aquele ditado, diz que de louco e médico todo mundo tem um pouco, né? E naturalmente a gente no consultório vai falar, doutor, o senhor está gripado, chá disso e daquilo é bom. Quer dizer, o paciente acaba receitando para você. Isso mostra que, na verdade, realmente cada um de nós tem uma tendência a orientar bem aquele que está à sua volta. O médico na prática é uma proposta diferente de compartilhar o conhecimento da medicina na prática para ajudar médicos e acadêmicos de medicina a conduzirem, principalmente em relação às emergências, né, com total segurança e determinação. Educação e atualização para médicos e acadêmicos de medicina conduzirem as emergências com total segurança. O Brasil contabiliza, doutor Eric, uma quantidade significativa de médicos, né? Recentemente a gente estava olhando a demografia médica que é publicado pelo Conselho Federal de Medicina, o Dr. Scheffer, que é do estado de São Paulo, e a gente observou, eu sou da época em que nós tínhamos aqui em Mato Grosso único, né, um médico para cada 2.000 habitantes. Na época, a Organização Mundial de Saúde já recomendava pelo menos 2 médicos para 1.000 habitantes. Era invertido. E hoje aqui, em Campo Grande, nós temos em torno de 4,6, 4,8 médicos para 1.000 habitantes. Quer dizer, aumentou significativamente. Lá na década de 70 não era bom o índice. Hoje nós já ultrapassamos o recomendado. E a gente vê que nos últimos 13 anos nós aumentamos aí em torno de 260.000 médicos. E a população não cresceu paralelamente. E a gente vê que a medicina não tem crescido do ponto de vista de resolubilidade também. Ou seja, o paciente vai ao médico, o médico pede exame, leva algum tempo para voltar, voltou, já sarou a doença e assim por diante. Então, esse tema, como é que o senhor tem visto isso? Muito obrigado por estar aqui conosco. É uma satisfação. A palavra é sua para a gente começar a discutir. Eu que agradeço, doutor Luiz. Muito obrigado pelo convite. Fiquei honrado e muito feliz de poder participar, ainda mais para falar de um tema tão importante, tanto para os médicos, para os acadêmicos, mas também para a população. Porque é exatamente o que o senhor falou. A medicina, a quantidade de médicos formados vem aumentando muito. Mas, paralelamente a isso, a qualidade vem caindo. Então, isso é muito ruim, porque a gente não pode simplesmente colocar mais médicos em ação sem preparar adequadamente esses médicos. E mais um outro detalhe, o médico não atende sozinho, então depende da estrutura, depende do local, depende até de exames, de medicamentos, de equipamentos. Então esse cuidado, tem que ter um cuidado muito grande com isso, de somente formar novos médicos sem dar essa base. Esse mesmo levantamento que o senhor falou do CFM, a expectativa deles é que em 10 anos a quantidade de médicos no Brasil ultrapasse 1 milhão. E desse número, 80% vão ter menos de 45 anos. Então, olha a atenção que a gente tem que ter, principalmente com esses médicos que estão chegando agora no mercado de trabalho. Porque eles muitas vezes saem da faculdade sem ter essa habilidade prática, por isso até do canal, ser médico na prática, sem conseguir pegar o conhecimento que adquiriu na faculdade, sem conseguir colocar em prática no dia a dia. E diante do paciente, você tem que estar pronto já, porque é isso que o paciente espera, que você resolva o problema dele, não simplesmente estar lá no local. E esse é um conceito que a pessoa fala assim, não, tem um médico, pronto, está resolvido. Está resolvido o problema. Prefeito é comum falar isso. Mas, Eric, isso que você colocou aí é muito importante, porque um outro dado importante dessa demografia é que eu tive
uma formação atípica. Atípica do ponto de vista de praticidade, porque a nossa escola era nova. Eu sou formado aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na época estadual, em 1975. E os professores falaram, tem que ir para a prática. Centro cirúrgico, obstétrico, pronto-socorro, enfim, você tinha que aprender, né? Não tinha muita comunicação, do ponto de vista, não comunicação entre os profissionais, mas comunicação de mídia, né? Era muito escasso isso. E na minha turma, nós éramos 26 moças e 22 rapazes. Totalmente invertido. Então eu comecei falando essa parte porque agora, no ano que vem, nós teremos mais mulheres médicas do que, na verdade, homens. Quer dizer, sempre foi mais homem. E agora nós vamos inverter. E, além disso, lá por volta de 2030, né, nós teremos mais de 1 milhão, praticamente, de médicos no Brasil, um número significativo, aquilo que você chama atenção, e que a qualidade não está realmente muito eclética, não está muito prática. E isso é ruim do ponto de vista de resultado. Como é que você tem visto a participação nesse canal que você criou, que é importante, o médico na prática? Como é que tem sido a manifestação, como é que tem sido a participação, a procura, né, por cursos e outras qualificações? Na atualidade, eu tenho hoje mais de 3.500 alunos, entre médicos e acadêmicos de medicina. Uhum. A maioria, médicos já formados e formados há algum tempo. Porque uma característica da medicina é que, se a gente pega antigamente, a evolução do conhecimento que o médico precisava ter era meio constante. Passavam-se vários anos e várias condutas, vários tratamentos eram exatamente os mesmos. Se a gente pega nos últimos 10, 20 anos, praticamente as principais doenças, patologias, já mudaram o tratamento. Então, olha como que está muito dinâmico. A própria internet popularizou isso, então sai um estudo hoje nos Estados Unidos, na Europa, imediatamente a gente tem acesso, o que não tinha antes. Então isso democratizou, mas ao mesmo tempo dificultou ainda mais, porque todo dia sai atualização, sai alguma coisa. Então eu tenho recebido muitas mensagens e os próprios alunos que vêm buscar isso, vêm buscar essa atualização, vêm buscar um conhecimento para conseguir aplicar realmente quando estiver de frente com o paciente, porque diferente de outras áreas, de outras profissões, o médico não adianta ele saber só para ele, se ele não conseguir aplicar aquele conhecimento diante do paciente, se ele não tiver a capacidade de perceber realmente o que o paciente tem, qual a patologia, para ele poder resolver. Então ele pode ter muita teoria, se ele não consegue colocar em prática, o atendimento não vai ser bom. Esse é um tema extremamente interessante, envolvente e sedutor. Nós geralmente fazemos aqui perguntas, ou seja, as pessoas, a Natália, que abordou, conversou com você, ela sai junto com a equipe na rua fazendo perguntas. E nós temos aqui a primeira pergunta. Vamos ver o que a dona Vitalina Rojas, 72 anos, aposentada, tem de questionamento. Doutor Luiz, meu nome é Vitalina. Eu gostaria de saber por que, na data de hoje, quando a gente vai ao médico, os médicos não examinam mais o paciente como antigamente. Ele só faz umas perguntas e já te libera sem examinar, como examinava. É a minha dúvida, por que mudou tanto assim? Dona Vitalina, muito obrigado pela sua pergunta, é interessante, né? Inclusive, quando o médico vai examinar, o paciente já levanta para ir embora, fala, não, espera um pouquinho, ainda vou ver, né? Ele só vê a pressão, às vezes é extremamente comum. Por que isso tem acontecido, Érica? São diversos fatores, né? Até pela própria condição, às vezes, em que o médico está lá atendendo. Às vezes tem um número enorme de pacientes, especialmente quando a gente fala de pronto atendimento. A saúde básica não funciona da forma que deveria. Então, os ambulatórios, as doenças crônicas que deveriam ser conduzidas, por exemplo, em UBSs, em postos, esses pacientes acabam procurando a emergência. Então, isso é um fator também que acaba dificultando para o médico que está lá. A gente tem que pensar na parte do médico também, de atender um volume enorme de pacientes e muitas vezes com falta de estrutura, com falta de tudo. Mas, ainda assim, o médico precisa também ter esse carinho, ter essa atenção a mais para poder pôr a mão no paciente, para poder ouvir, para poder examinar.
porque só dessa forma é que consegue realmente definir para poder dar uma conduta mais adequada. Então tem os dois lados, né? Vitalina, a senhora veja que nós estamos querendo proteger o médico, né? A senhora já percebeu aí. Mas veja, o doutor Eric está dizendo que o médico às vezes está sobrecarregado, é gente batendo na porta, gente reclamando, se torcendo de dor, sofrido, e às vezes o médico, na pergunta, ele já consegue identificar. E aqui é um dado importante para a senhora. Né? Médico bom, nós estávamos conversando aqui, o que é médico bom? Né? De uma maneira geral, muitas pessoas, muitas, não estou dizendo a senhora, mas muitos vão ao médico para ter alguém para conversar. Porque não tem para conversar em casa. Os filhos já cresceram, estão fora, os netos estão trabalhando, enfim, e as pessoas ficam sozinhas. E aí são assaltadas por uma série de pensamentos, muitos com problemas, e aí acham alguém para conversar e é o médico, mas o médico não tem mais tempo também. Então ele chega, faz 2, 3 perguntas, vai fazer esse exame aqui porque ele percebe que aquele caso aparentemente não é sério. Mas a senhora está certa, nós não podemos quebrar a ordem natural da avaliação. O médico tem que ouvir, o médico tem que perguntar e, claro, não pode ficar conversando fiado, é outra história, né? Tem que ser direcionado. E aí, vamos, senta aí, vamos examinar, vamos ver como é que está e tal, vai diretamente ao problema e faz o diagnóstico. Mas isso, infelizmente, não tem acontecido. Doutor Eric, uma coisa que eu tenho visto, e eu sempre fui um pouco crítico, e agora recentemente, com o anúncio de mais de 10 mil vagas nos cursos de medicina pelo governo atual, achando que isso vai resolver, porque o pessoal quer colocar escola de medicina em cidades com menos de 100 mil habitantes. São cidades que não têm estrutura, não têm professores, né? E o pessoal usa, inclusive, a mídia, ou seja, a internet, para poder dar aula. E, infelizmente, isso não leva, porque você está colocando, é preciso de prática. O médico precisa ter 1, 2, 3, ter aquela situação repetidas vezes para ele poder ter domínio sobre aquela coisa. E o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele voltou a insistir uma coisa que eu critico sempre, que o pessoal diz assim, o médico não vai para o interior porque não tem condição de trabalho. Eu acho que condição de trabalho é o médico que cria, solicitando, ou mesmo quando é uma iniciativa privada, ele comprando, porque aí você consegue melhorar o nível. E aí o pessoal diz assim, o médico não vai para o interior porque ele não tem condição de trabalho. Eu acho que ele não tem condição de trabalhar. É outra história. Ele, por si só, por essa qualificação que você comentou. Nós temos 1 minuto ainda desse primeiro bloco, né? Eu quero deixar a palavra para você argumentar e contra-argumentar em relação a isso e imediatamente depois desse 1 minuto a gente encerra e nós vamos para o segundo bloco. Você concorda comigo sobre isso, Lão? Concordo. Eu falo muito isso. Se você sabe a patologia, se você sabe as principais, você sabe o que você vai precisar para atender. Por exemplo, você vai chegar num local que não tem um desfibrilador, você não vai fazer plantão naquele local, ou você vai exigir, falar, olha, eu só vou se tiver essa condição. Então, concordo plenamente. Perfeito. Nós estamos no fim do primeiro bloco e agradecemos até aqui a sua participação e pedimos que você continue. Não saia daí, porque a conversa está interessante e nós temos muito mais assuntos para mantê-lo aí. Já voltamos. Sejam bem-vindos. Neste bloco, nós vamos continuar a falar sobre a medicina na prática, ou seja, o médico na prática. E a qualidade das escolas médicas, né? E quem está aqui conosco hoje, dando-nos a honra, né, dessa entrevista, é o Dr. Eric Rulli, que também é professor de uma escola online de atualização e aperfeiçoamento. No bloco anterior, nós não falamos especificamente sobre o Dr. Eric, ele também não falou, e agora nós vamos falar. Né? O Dr. Eric, ele é graduado em Medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, portanto aqui em Campo Grande. Ele é cirurgião geral pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e cirurgião oncológico pelo HU, ou seja, Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Como já foi dito, ele é criador
né, do canal no YouTube e também no Instagram sobre Médico na Prática. Doutor Eric, nós conversávamos anteriormente sobre essa questão do médico, né, ter prática. E pela quantidade de escolas médicas e, naturalmente, pela falha, não tem jeito. Eu cito sempre um dado estatístico importante, que num dos governos do PT, na época da presidente Dilma, ela, num espaço de 6 anos, ela credenciou 152 escolas médicas. Ela liberou mais escolas médicas do que no século XX total. Durante o século XX inteiro não se criou o número de escolas médicas como se criou em 6 anos. E claro, não tem estrutura. Nós aqui em Campo Grande, nós temos na Santa Casa escolas de outros estados que mandam seus alunos para cá. O que seria, vamos dizer assim, preciso, né? Naturalmente, muitos subsídios existem na sua escola, dos 3.500, né? 3.500 alunos, né, que participam, né, com relativa frequência. O que seria necessário para a gente melhorar esse nível? Primeiro ponto, a própria grade curricular. Teria que, a meu ver, ter uma forma de mudar e deixar o conteúdo mais para a prática. Tem um livro do Napoleão Hill, chama Mais Esperto que o Diabo. Ele escreveu esse livro em 1938. E uma das passagens do livro, ele fala assim, que as escolas e faculdades exigem dos jovens, homens e mulheres, que passem de 4 a 8 anos nas escolas, nas faculdades, adquirindo um monte de conhecimento abstrato, mas não ensina a aplicar esse conhecimento. Quer dizer, ele escreveu isso há 100 anos atrás, quase. A gente vê hoje que não mudou. Continua esse, então esse é um problema. A forma como o ensino é passado, eu acho que deveria ter uma reformulação. E segundo ponto, o que tem se feito hoje é assim, vamos abrir o curso e vai correndo atrás para arrumar estrutura, arrumar professores e tudo mais. É como se a gente começasse a construir uma casa e que ela tivesse só no alicerce e colocasse as pessoas para dentro para morar e fosse terminando a construção ao longo do tempo. Isso não dá certo, não funciona. E olha o risco que as pessoas que estão ali dentro estão correndo. É essa a impressão que eu fico dos alunos. Os alunos vão para dentro da universidade, de faculdades, que fizeram de tudo para criar rapidamente, mas não tem a estrutura ainda. E vai passando o tempo, vão passando os anos, e eles estão morando dentro, estão na faculdade, e ainda com vários déficits na parte de formação. E que o senhor sabe isso muito bem também, que isso vai afetar muito lá na frente. Vai faltar a base para entender muitas coisas depois, quando estiver de frente com o paciente. Sem dúvida, porque essa é uma questão, né, que a gente percebe, inclusive, quando você é aluno à beira do leito. Né? O professor dizia assim, vai fazer anamnese. Você fala, mas anamnese, para quem está nos assistindo, a anamnese é a história clínica. É aquilo que o médico pergunta, o que a senhora sente? O que a senhora tem? Tem muita gente que não gosta dessa pergunta. O que a senhora tem? Não sei, se eu soubesse eu não estaria aqui. Né? Tem no sentido de sintoma, né? É comum o pessoal falar isso, né? O que a senhora sente? O que o senhor sente? E aí eu tenho dor de cabeça. Né? E quando fala assim, eu tenho dor de cabeça, hoje, a prática do dia a dia, pela facilidade dos exames, o médico já vai fazer uma tomografia. Né? Não caracteriza o sintoma. Então, essa questão do conhecimento, isso é John Locke, um filósofo inglês do século XVII, ele dizia que a informação é uma coisa, o conhecimento é a incorporação através da experiência. E o médico é o indivíduo que tem que ter a incorporação através da experiência. Não obrigatoriamente sentir a dor de cabeça, mas ele tem que ter tratado vários pacientes com dor de cabeça e perguntar, que hora que dá dor de cabeça? Como é que é a dor de cabeça? É apertado, lateja, dá tontura, dá sinalzinho no olho antes, formiga a boca. Mas não pergunta, já pede a tomografia, vai vir normal, gasta um monte de dinheiro, expôs ao raio-x, desnecessariamente, pelo menos uns 90 raio-x, né? E aí o indivíduo não consegue resolver o problema quando muitas vezes é coisa relativamente simples.
Então, isso que o doutor Érico está falando é fundamental, né? Nós precisamos, doutor Érico, mas na sua escola, seja no YouTube e no Instagram, qual é a maior deficiência do pessoal assim, que eles colocam? Essa praticidade, o que é que na verdade acontece? Raciocínio clínico. É o que eu mais recebo de dificuldade de formular o raciocínio clínico. Falta de fundamento. Isso, porque para quem está em casa, raciocínio clínico é quando você pega as informações que o paciente passa, você na sua cabeça precisa pensar numa série de diagnósticos diferenciais para aquele mesmo problema, como o próprio Dr. Luiz falou, uma dor de cabeça. Pode ser uma série de coisas. Pode ser desde uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, pode ser um próprio AVC, e pode ser nada, às vezes está sem se alimentar. Até uma enfim, infecção, né? Até uma infecção. E aí essa é a maior dificuldade, de conseguir, diante dessas informações, partindo para o exame físico, e aí sim formular o raciocínio clínico para conseguir pensar, vou precisar pedir um exame? Não preciso. Posso passar esse medicamento, posso ver tal coisa, mas é às vezes mais fácil, mais cômodo simplesmente pedir o exame, né? Porque quando falta raciocínio clínico, o que sobra é tentar... Pedir exame. Exato. Tentar compensar isso, né, essa falta. E isso, Eric, tem sobrecarregado economicamente muito, né? Os convênios, o próprio SUS. Né? Recentemente nós fizemos um trabalho no SEDES. SEDES é uma academia dentro da Câmara, né? Que se estuda vários temas. Centro de Estudos e Debates Estratégicos. E o que acontece lá? Nós fizemos esse trabalho e fomos ver a quantidade de ressonância que se pede a biohabitantes. Ressonância por biohabitantes. O Brasil pede 162 ressonâncias por biohabitantes, a OCDE 42. O Chile pede 13. Então você vê que não precisa tudo isso, basta conversar. E os diagnósticos hoje estão sendo empurrados, infelizmente. Mas, doutor Érico, nós temos mais uma pergunta. E quem vai perguntar agora é o Ramon Nogueira, 66 anos. Vamos ver qual é o questionamento do Ramon. Doutor Luiz, eu gostaria de saber por que falta tantos médicos nos postos de saúde, qual é o problema que está acontecendo? Tanto médico formado, hoje em dia a medicina, hoje em dia todo quer formar em medicina, e a falta de médico é grande nos postos de saúde. Ramon, a sua pergunta é muito interessante e provocativa, né? Quer dizer, por que falta médico, tem muito médico e todo mundo quer ser médico? Doutor Érico. A gente falou anteriormente que não adianta só ter o médico. Precisa de uma estrutura, precisa ter exames, equipamentos, medicamentos. Um fato é o local não fornecer isso e outro também o médico não solicitar. Eu falo bastante isso também. Se você sabe as principais patologias, você sabe ali, olha, esse medicamento não pode faltar. Esse equipamento, um desfibrilador, por exemplo, para quem está em casa poder entender, aquele que a gente vê nos filmes que dá o choque no paciente, isso é fundamental. E quando a gente pensa, por exemplo, nesse exemplo do desfibrilador, para o município, o preço de um desfibrilador é baixíssimo. É insignificante, né? Significante. Então não tem justificativa de não ter isso. E aí acaba que nesses locais que a estrutura é pior, não atrai. Fora a questão de pagamento, de atrasos, que a gente sabe que tem bastante. Não existe uma carreira médica para isso. Então a pessoa às vezes vai para o interior, a gente sabe o que acontece. Mudança de prefeitura, mudança de governo lá no local, esse médico é mandado embora. Infelizmente a gente sabe que isso acontece bastante. Então o problema não é só ter o médico. Precisa também da estrutura e do local para poder acolher adequadamente, né? Eric, esse exemplo que você deu aí do desfibrilador, lá na Câmara, né, os deputados gostam de fazer projeto de lei, né? A Câmara é um lugar onde você gesta muitas ideias e você transforma em projeto. E eu sou relator, porque o projeto só vai para discussão depois que passa pela relatoria. Então o relator é aquele que, vamos dizer assim, modula, ajusta, pega outros projetos semelhantes que possam ser colocados. E a assessoria legislativa, que é um pessoal muito bom, te mune de uma série de dados e informações legislativas, legais. E a gente tem visto que tem muitos deputados que falam assim, olha, deve ter desfibrilador no supermercado, deve ter desfibrilador no aeroporto, deve ter desfibrilador no campo de futebol, enfim. A gente até acredita que seja importante isso, mas antes disso, é preciso que haja, e eu tenho colocado isso, e a gente tem
rechaçado, e alguns ligam, não pode. Não, pode, nós vamos aqui, nós vamos aprimorar o seu projeto, se você permitir, nós vamos colocar. Então, na verdade, né, o desfibrilador, que é exatamente esse equipamento, quer dizer, o indivíduo chega lá, aquelas duas pás, a caixinha que parece uma televisão, fala, o que eu vou fazer com isso? Se ele não sabe, né? Então, é muito mais interessante a gente ensinar a população a fazer o diagnóstico da parada cardíaca. Isso é interessante também, né? Porque eu sempre me lembro, abrindo aqui o parênteses, do CTI, do Hospital Universitário, quando só tinha 3 leitos. Na época, eu fui um dos primeiros plantonistas lá, e um colega que trabalhava junto, ele viu, o monitor ficou liso, né? Ele chegou e deu um soco no peito do paciente. Eu estou vivo e tal. Quer dizer, ele acreditou na... Então, na verdade, é preciso a gente saber fazer e identificar a parada cardíaca. E aí você fazer a massagem nisso, você chamar alguém para fazer isso. Então, a gente tem discutido todas essas situações. Mas, assim, o que você mais... Você falou que é exatamente o raciocínio clínico. Sobre os medicamentos. O pessoal sabe lidar com isso de uma maneira geral? Os médicos e acadêmicos? Não, essa é outra dificuldade também. A parte de farmacologia, né, para a área médica, é difícil, é muito nome, muito técnico, vamos assim dizer, mas de uma forma que dificulta para usar, para colocar o raciocínio clínico em ação junto com esse medicamento. Então, isso também dificulta. E vários medicamentos sendo criados ao longo desses últimos anos também, para quem já está formado há mais tempo, conseguir acompanhar essa dinâmica também vai sendo difícil e vão tendo dificuldade também para usar. Não é só acadêmico, não. Quem está formado há mais tempo também. Na verdade, isso é comum. Os remédios antigos, né, Eric? O pessoal, porque fica muito barato, os laboratórios não têm interesse e funcionam, né? Nós estamos aí agora, eu recebo constantemente. Eu, quando era acadêmico, foi lançado no mercado a cloridina. A cloridina é um hipotensor, que o nome comercial chama-se atencina. E a atencina é fantástica. O único problema dela é que dá boca seca. Os pacientes reclamam, o resto é perfeito. Ela funciona e é baratinho, custava R$5, R$6 uma caixa de 30 comprimidos. O pessoal resolveu tirar do mercado. Não esqueça de seguir o perfil @Medicina Prática no Instagram, e Médico da Prática também no YouTube. Siga também nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá!